Bom dia, paz do Senhor Jesus. Estamos aqui em mais um devocional pela manhã. Agora são 7h35. Não deu para mim gravar, eu sempre gravo às 6 da manhã, mas hoje eu gravei um pouquinho mais tarde. O devocional que eu tenho para falar com vocês hoje é um desafio. Eu quero ler com vocês aqui em Esdras, quem tiver sua Bíblia em casa. Se você estiver no carro, se você estiver no ônibus, indo para o trabalho, então você não vai precisar pegar a Bíblia. Mas, se você, deixa eu olhar aqui, se você estiver em casa, pega a sua Bíblia, tá bom? Para meditar junto comigo. Esdras 8 e o versículo 21 e o 23, tá bom? Vamos ler? Então apregoei ali um jejum, junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós, e para nossos filhos, e para toda a nossa fazenda. Aí ele vai explicar por que ele fez esse jejum. No 22. Porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiro para nos defender. Tínhamos falado ao rei dizendo, a mão do nosso Deus é sobre todos os que buscam para o bem, para a sua força e a sua ira, todos os que deixam. Aí o 23, nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Vamos repetir o versículo 23? Se você puder repetir em voz alta. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Então ele falou, nós jejuamos ao nosso Deus, e Deus se moveu por causa das nossas orações. Essa passagem aqui fala da lista dos que voltaram da Babilônia com Esdras. Quando o sacerdote Esdras volta ali da Babilônia, ele traz algumas pessoas com ele, né? Só que no caminho ia ter inimigos, ele ia ter que passar por outras cidades até chegar onde ele queria chegar, até chegar lá onde Neemias estava. Ele ia ter que passar por outras cidades, então ele ia ter inimigos. Geralmente, quando passavam esses viajantes, alguma coisa assim, muitas das vezes eles pegavam como escravos, por aí vai. Só que Esdras, ele mesmo fala aqui no versículo 22, que ele se envergonhou de falar para o rei. Assim, ai rei, me dá exército. Ele podia pedir exército para o rei. O senhor pode mandar exército como reforço para nos ajudar no caminho? Só que ele tinha falado, ele tinha liberado uma palavra. Ele tinha falado para o rei assim, ó, a mão do nosso Deus é conosco. E a sua ira para derrotar qualquer inimigo que se levantar. Olha só como ele foi assim, desaforado, né? E ele falou isso para o rei, ele deu a palavra para o rei, de que Deus estava com eles. Aí já pensou agora, ele deu a palavra, agora ele pega e volta lá e fala, eu preciso do seu exército. O rei ia dizer, ué, você não falou que seu Deus ia defender você? Então, muitas das vezes nós nos vemos assim, encurralados, porque nós falamos que Deus vai nos dar vitória, muitas vezes as pessoas olham para nós e nós professamos com a nossa boca, né? Não, Deus é conosco, Deus vai nos dar vitória. Só que aí quando a gente começa a nossa jornada, nós começamos a ver os perigos que tem na jornada. E nós começamos muitas vezes a ver que assim, meu Deus, e começa a se levantar, porque o inimigo ele é assim, ele não quer deixar a coisa acontecer. E a própria palavra de Deus diz que tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. Então, o que Esdras fez? Foi jejuar. Juntou o povo, falou, vamos fazer um jejum, né? Eu quero dizer para você nesta manhã, não é o homem que vai te ajudar. Muitas vezes você se envergonha de falar com A, de falar com B. Muitas vezes a situação está de uma maneira tão assim que você já não pode falar mais para ninguém, porque quando você fala, você recebe crítica, né? Você é envergonhado, passam na sua cara. Mas o Senhor nesta manhã está te convidando a fazer um jejum, né? Um jejum. E como é feito o jejum? O Senhor tocou no meu coração desde ontem. Essa palavra aqui falou comigo desde ontem. O Senhor falando, né? Faça um jejum. Então, nessa manhã, eu quero deixar essa palavra para você e esse desafio, né? Ele jejuou para quê, ó? Para se humilhar diante da face de Deus, para lhe pedir caminho direito. Então, o jejum é para que nós venhamos nos humilhar perante o Senhor. Reconhecer que nós não somos nada sem a presença dEle. Que eu e você não somos nada se o Senhor não for conosco, né? E para que o Senhor nos dê caminho direito. Para que o Senhor vá conosco. Nós vamos chegar. Eles iam chegar no objetivo deles. Mas se o Senhor não fosse com eles, no meio do caminho talvez eles não conseguissem. Então nessa manhã eu vou deixar esse desafio para você, né? De fazer
esse jejum. Você vai decidir como você vai fazer. Se você vai fazer um propósito, como você vai fazer. Mas isso que você está passando, hoje eu sou a resposta de Deus para você. Que você falou, Senhor, como é que eu faço? Senhor, o que eu tenho que fazer? Senhor, eu não tenho ninguém para conversar. Senhor, como eu vou agir nessa situação? E Deus está falando, olha, jejua. Jejua. E o jejum não é só comida, né? Porque não adianta eu fazer o jejum, irmãos. E muitas vezes, mas eu jejuei e Deus já não fez. Não adianta você jejuar e você continuar apontando o dedo. Não adianta você jejuar e você não ajudar o próximo. Não adianta você jejuar e você ser egoísta. Não adianta você jejuar e você ter uma língua felina, né? Então, assim, jejuar é se converter também, é se santificar. O que é santificação? É você se separar, né? Se separar de tudo que é imundo, de tudo que te separa de Deus, né? De todo apontar do dedo, de toda inveja, de tudo assim que te afasta de Deus, né? Esse é o sentido do jejum, santificação. Então, a primeira santificação que você tem que fazer é se separar das coisas que te separam de Deus. E depois você se separa da comida. A comida é só um detalhe, gente, para Deus. O importante é você se santificar no jejum. Então, nessa manhã, o Senhor está pedindo isso de você. Você precisa de uma resposta. E o Senhor está te dando a resposta nessa manhã. A resposta é o jejum. Esdras 8:23. Não esqueça esse versículo. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso. Isso o quê? Tem algo que ele pediu. Isso. E Deus moveu-se pelas nossas orações. Isso que você está pedindo. Isso que você está no seu coração. Isso que você está passando. O Senhor vai conceder. A mão do Senhor vai se mover por causa do teu jejum. Mas faça um jejum sério. Faça um propósito sério com Deus. Ainda ontem, eu estava, mediante essa palavra, né? Olhando algumas palavras que o Senhor falando sobre isso. E o Senhor falando sobre vários tipos de jejum, né? Que tem gente que faz 3 meses, mas não é 3 meses seguidos, tá, gente? Sem comer. Por exemplo, fazer 2 vezes por semana, até o meio-dia, e assim vai. Então, quem aguenta fazer o dia inteiro, uma vez por semana, então, não sei qual o tipo de jejum que você vai fazer, mas o Senhor está falando nesta manhã, Ele está te dando o caminho. Então, Esdras teve vergonha de falar para o rei, então ele foi orar, porque ele tinha dado a palavra que Deus ia fazer. Você já disse que Deus vai fazer. Muitas vezes você não pode voltar atrás, porque as pessoas estão olhando para você. Mas o Senhor já está entrando com providência. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor Jesus, quero te agradecer por esta palavra, Pai. Senhor Deus de vitória, eu abençoo a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão ouvindo. Que o Senhor Jesus dê um dia de bênção, um dia de paz. Senhor Deus, que o Senhor venha ensiná-los, Pai, como guerrear. Senhor, que cada um que for fazer o propósito, Pai, o Senhor possa receber, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que Deus abençoe.